Oi, muito obrigado, Carol, por esta linda música de inspiração. Nós temos o privilégio de termos esta igreja aqui nesse lugar, igreja esta que fala o nosso idioma. Que bênção estarmos aqui, não é mesmo? Podemos falar o português, esta língua tão bela e ao mesmo tempo tão difícil. É muito mais fácil para nós brasileiros aprendermos inglês do que um americano aprender português, a não ser que você seja o Sean, porque o Sean é out of the box, né? E ele já está aprendendo rapidamente, o Sean já é brasileiro. Mas, igreja, é meu primeiro sábado com vocês em 2026, e o ano virou e os planos se renovam, a motivação se renova. Nós teremos hoje, após o almoço, uma reunião com a nossa liderança e nós temos várias coisas a tratar, ideias, projetos. Digo a vocês já de antemão que vem muita coisa boa para a nossa igreja neste ano. Amém? Então se prepare para isso, busque a direção de Deus, mas eu queria dar a vocês, nesta minha primeira manhã com vocês, um conselho pastoral. Ontem eu tive uma reunião com alguns líderes, entre eles houve uma reunião com os anciãos, e uma das palavras que um deles compartilhou conosco foi a palavra conscientização. E eu achei essa palavra extremamente apropriada, conscientização. Nós, como igreja, nós temos lutado para envolver as pessoas, para ter as pessoas conosco, para compartilharmos Jesus para outras pessoas. Nós aqui buscamos fazer as coisas num ambiente leve, saudável. Nós cremos que no reino de Deus nada se faz por obrigação, nada se faz em cima de cobranças. Nós queremos inspirar, nós queremos motivar, e fica aqui para vocês um pequeno conselho pastoral, de darmos nesse ano atenção às coisas que são verdadeiramente importantes. Como nós falamos há pouco, nós temos 355 dias à frente, nós temos 50 sábados, e eu creio que se nós quisermos, nós podemos ter um ano diferente. Como que começa? Buscando a Deus no nosso dia a dia, buscando a Deus em casa, buscando a Deus no culto familiar, buscando a Deus lendo a Bíblia, lendo a lição, estudando, conhecendo a palavra de Deus. Ontem falávamos com os anciãos, olha, como o conhecimento, a informação está tão à mão, tão disponível para nós hoje. Se você quiser ler todos os livros de Ellen White, você vai para a internet e lá você tem à sua disposição gratuitamente, e não é pirataria, é de forma oficial, ok? Através da igreja, todos os livros de Ellen White em português, para que possamos ler, ok? Nós temos as lições de todos os departamentos, ou impressa, ou digital, nós temos acesso a tudo. Você pode, no seu aplicativo de celular, baixar várias versões da Bíblia. Ah, pastor, estou sem tempo, dá para você ouvir um podcast, um YouTube. Você tem acesso fácil e rápido a todos os melhores conteúdos que a internet pode proporcionar. Então, eu gostaria de motivar você a não perder tempo esse ano, a dedicar tempo àquilo que é importante, a dedicar tempo àquilo que é prioritário, a dedicar tempo àquilo que é de Deus. Porque falávamos sobre conscientização ontem com os anciãos? Porque um deles até comentou conosco, olha, nós precisamos entender o momento histórico que nós estamos vivendo. Olhe ao seu redor, perceba as coisas acontecendo, e ao olhar ao seu redor e perceber o que está acontecendo, nós percebemos a urgência que temos. Urgência de reavivamento, urgência de dedicarmos mais atenção àquilo que é de Deus, porque o tempo que vivemos é um tempo urgente. Os dias que vivemos são dias difíceis. E nós queremos ver uma igreja esse ano com mais comunhão. Nós queremos uma igreja mais unida, nós queremos uma igreja que esteja aqui conosco. Quem sabe
você pode fazer hoje um pacto com Deus, dizendo, olha, Deus, se for a tua vontade, se possível for, eu não vou faltar nenhum sábado esse ano. Eu vou chegar cedo todos os sábados, porque nós adventistas temos uma pregação, e a nossa pregação nos ensina que o sábado é o dia de quem? E o dia do Senhor começa em que momento? Às 11 da manhã? O dia do Senhor começa em que momento? No pôr do sol e vai até o outro pôr do sol. E não sei se vocês sabem, mas o nosso culto não começa às 11 e nem às 10h40. O nosso culto, a nossa programação começa todos os sábados, que horas? 9h30. Você é nosso convidado a estar conosco e sabe, a escola sabatina é o momento mais importante da nossa manhã de sábado. Aqui, agora no culto, eu vou falar e você vai ouvir. Tá tudo bem, tá tudo certo, é gostoso também. Mas na escola sabatina, nós conversamos uns com os outros, nós oramos uns com os outros, nós podemos participar, nós crescemos espiritualmente, e nós temos para esse ano vários projetos que envolvem a escola sabatina. Então, eu queria motivar você a, quem sabe, não perder nenhuma escola sabatina esse ano, porque eu creio de todo o coração que há uma bênção reservada para cada um de nós, para as nossas famílias, para as nossas crianças, na escola sabatina. Eu acho que não é pedir demais. O que você me diz? É pedir demais? Eu acho que não. Então eu queria motivar você, porque o seu compromisso não é comigo, não é com nenhum outro líder, o seu compromisso é com Deus. Então, vamos fazer um ano diferente. Vamos fazer um ano mais próximo de Jesus e mais próximos uns dos outros. A vida é fácil? Não, a vida não é fácil. Temos lutas, temos desafios, temos cansaços, e nós temos tudo isso, e tudo isso é da vida, é compreensível. Mas o que Cristo nos disse é: busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, que fique para nós nesta manhã esse conselho pastoral, para que tenhamos um ano abençoado e para que, quem sabe, daqui a um ano, ao olharmos para esse ano que passará, tenhamos ainda mais razões para louvar a Deus por ter sido esse um ano especial e diferenciado em nossas vidas, nossas famílias e nossa igreja. Amém? Muito bem, nós estamos no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. João, capítulo 4, o texto de hoje começa no verso 43. E olha, a Carol falava da minha madrasta, Iraci, que está no hospital. E eu não vou pregar o que eu vou pregar por causa desse episódio, mas tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo em família. E o que eu vou falar nessa manhã se enquadra naquele tipo de mensagem que não é fácil, nem para falar e nem para ouvir, tá bom? Então eu queria que nós tivéssemos o coração assim muito tranquilo, o coração muito aberto, para que aquilo que nós realmente iremos conversar seja por nós compreendido, que possamos entender, aderir aquilo que Deus tem para dizer para nós, porque o que nós hoje iremos conversar não é das coisas mais agradáveis para se ouvir, mas eu entendo que é muito, muito importante, porque está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, é algo que precisa nos trazer ensinamento, ok? Nós estamos já há alguns meses conversando sobre João, e agora, finalizando João capítulo 4, esse capítulo vai encerrar um ciclo nesse Evangelho de João, ok? Se você for puxar da memória, João começa o Evangelho falando sobre o Verbo, que era Deus, que estava com Deus desde o princípio. Sem esse Verbo, nada do que foi feito se fez. No verso 14, João dirá: esse Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. E continuando na leitura de João, nós vamos ver que Jesus começa seu ministério no norte. Quem esteve aqui há 2 semanas atrás lembra que nós mostramos um mapa de Israel, ok?
E então Jesus começa seu ministério no norte, ao redor da Galileia, às margens, ao redor do mar da Galileia, às margens do rio Jordão. Jesus era chamado de Jesus de Nazaré. Nazaré, uma cidade que ficava na Galileia. E João Batista, em João capítulo 1, está batizando onde? No Jordão. E Jesus vai ao Jordão, Jesus é batizado por João Batista, e João Batista então aponta a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em João capítulo 1 ainda, Jesus agora batizado, ele começa a se revelar aos seus primeiros discípulos, e então chegamos em João 2. Em João 2, Jesus está em Caná. E Caná ficava onde? Galileia, no norte. Então, em João 2, nesse casamento, nestas bodas em Caná, na Galileia ainda, Jesus realiza seu primeiro sinal, seu primeiro milagre, que é a transformação da água cerimonial em vinho. Jesus está ainda no norte, na Galileia. Mas agora, ainda em João 2, Jesus vai descer a Jerusalém. Jesus vai para o sul. Jesus vai para o templo. Jesus vai para o centro da adoração da nação de Israel. Mas, chegando em Jerusalém, e lembre-se, era Páscoa, o templo estava repleto de pessoas. Estima-se que mais de 250 mil cordeiros eram sacrificados na Páscoa, naquele tempo em Israel. Jesus chega ao templo, vê aquele comércio que havia se tornado a religião de Israel e diz o quê? Derrubem este templo. Derrubem esse templo e eu farei um outro templo em 3 dias. Uma mensagem, para dizer pouco, no mínimo, chocante. Na semana passada, há 2 semanas, nós conversamos ainda em João 4, Jesus agora, que estava no sul em Jerusalém, havia decidido voltar para o norte, Galileia, mas ele toma uma outra decisão, que é ir para o norte e passar por uma outra região, não mais beirando o Jordão, mas agora entrando deserto adentro, passando pela antiga capital do norte, que era Samaria. E aquela história de Jesus em Samaria é uma história simplesmente impressionante. E em todos esses passos, tá? Jesus em Caná, Jesus, o Nazareno, Jesus que vem para o sul, que agora passa por Samaria. O que Jesus está fazendo aqui em João, de local em local, é revelar para o mundo, revelar para seus seguidores quem é Deus. E essa afirmação, ela é muito importante. Por quê? Hoje, nos dias de hoje, infelizmente para muitas pessoas, Deus não é mais uma certeza, Deus é uma hipótese. Deus é uma hipótese. Mas nos tempos de Jesus, não se discutia Deus como uma possibilidade, era uma certeza. Claro que outros povos, outras nações, adoravam outros deuses, mas Israel adorava o Deus que Paulo vai chamar de o Deus invisível, o Deus que é maior que todos os outros deuses, ou seja, na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, não há esta discussão se Deus existe ou não. Esta discussão se Deus existe ou não, ela vai acontecer muitos e muitos séculos depois, com a igreja cristã já estabelecida. E a triste realidade é a constatação de que a igreja cristã, durante muito tempo, demonstrou para o mundo, de uma forma equivocada, quem é Deus. E hoje, e na verdade não é de hoje, mas em nossa sociedade, aumenta-se cada vez mais o número de pessoas
que dizem não acreditar em Deus, ou não acreditar no Deus dos cristãos, ou no Deus da Bíblia. E nós que somos do Evangelho, nós precisamos refletir nesta realidade. A pergunta é: será que essas pessoas de fato não estão acreditando em Deus, ou elas não estão acreditando no Deus que nós a estamos apresentando? A pergunta é: será que o cristianismo, durante os séculos, tem realmente demonstrado quem é Deus? Eu sou pastor há 19 anos, e me lembro quando comecei no ministério, e em alguns contextos que eu tinha dificuldades de dizer que eu sou pastor, porque para muitas pessoas, em muitos lugares, pastor é ladrão, não é? Pastor é o homem, é o tipo de gente que está lá para roubar outras pessoas, para enganar pessoas e para manipular pessoas. E sabe qual é a coisa mais triste disso? Infelizmente, existem pastores que fazem exatamente isso. Certo ou errado? Fazem ou não fazem? Fazem. Gente que manipula outras pessoas, usando a religião como pretexto. Dinheiro é tirado das pessoas com a promessa de que Deus vai dar a essas pessoas tudo aquilo que elas querem, tudo aquilo que elas precisam. Milagres, esse é o tema desta manhã. Milagres são prometidos e promovidos, como se o Deus da Bíblia fosse um curandeiro, como se o Deus da Bíblia fosse um milagreiro. Basta você ter fé e fazer a oferta correta, que Deus vai te atender. E esse Deus, que muitas vezes o cristianismo gera, o entendimento desse Deus, que é um Deus milagreiro, é o que eu chamo de o Deus mago da lâmpada. Já viu o filme de Aladim, o mago da lâmpada? Quando você esfrega a lâmpada, o mago surge te oferecendo o quê? 3 desejos. Tem muita gente que lida com Deus dessa forma, como um ídolo, como se Deus fosse esse mago da lâmpada que surge para satisfazer apenas os nossos desejos. O problema é, quem faz isso, quem vê Deus assim, talvez não consiga perceber que nesse discurso Deus não passa de um hipócrita manipulador. E quando nós olhamos de forma honesta para o que se tornou em nossos dias o cristianismo, infelizmente, o que nós veremos é igrejas e pastores lutando uns contra os outros, lutando por público, lutando por engajamento, lutando para ver quem é melhor, quem está mais certo, quem tem mais o favor de Deus. Igrejas onde não há acolhimento. Igrejas onde o que parece é que as pessoas que estão lá se parecem mais com aquelas de João 8, com as pedras na mão, prontas para apedrejar o próximo que for pego em pecado. Infelizmente, esta é uma realidade. E eu preciso admitir com dor no coração que muitas vezes, em muitos contextos, o cristianismo, ou o dito cristianismo, tem ajudado sim a crescer o número de ateus. Portanto, a forma como nós, 2 coisas, apresentamos, mas não só apresentamos, mas também representamos o Deus da Bíblia, é algo que precisa chamar a nossa reflexão, porque o que Jesus está fazendo aqui em João 1, 2, 3 e 4, caminhando por Israel, de Galiléia para o sul, do sul para Samaria e depois novamente para Galiléia, o que Jesus está fazendo aqui é justamente isso, apresentando
e representando o verdadeiro Deus ao povo, porque nós sabemos, Hebreus 1:1-3, Jesus é a revelação máxima de Deus, o Pai hoje fala através do Filho, só que esse Jesus, ele não veio a este mundo para satisfazer as nossas expectativas. Israel tinha para Jesus expectativas. Só que quando Jesus chega ao templo, o que Jesus diz? Derruba. E quando Jesus diz derruba, Jesus está indo na contramão das expectativas do povo. Porque aquele templo, aqueles sacrifícios que eram feitos no templo, os sacerdotes que estavam no templo, os levitas que ministravam no templo, não revelavam mais a realidade de quem é Deus, não representavam mais da maneira correta quem é Deus. Por isso que Jesus fez o que fez. Ele coloca a religião de Israel de cabeça para baixo, para que eles pudessem agora reiniciar, formatar e reaprender da forma correta quem é Deus. Tanto que, se você for ler Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte, várias vezes Jesus dirá assim: olha, ouvistes o que lhes foi dito, eu, porém, vos digo. O que Jesus faz aqui é a grande atualização em Israel, do Velho para o Novo Testamento. E o que nós conversamos ainda no final do ano, João 4:42, quando Jesus entra por Samaria, aquela mulher que encontrou Jesus no poço tinha ido à frente, anunciado Jesus para as pessoas, e no verso 42 de João 4, os samaritanos dizem àquela mulher: agora nós cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Os samaritanos reconhecem que Jesus é realmente o Salvador do mundo. Os discípulos, por sua vez, estavam aguardando um novo Moisés ou um novo Davi, um libertador do jugo romano. E por incrível que pareça, os samaritanos, que eram esses israelitas impuros, na visão dos judeus do sul, tiveram a visão correta. Jesus não veio apenas para salvar Israel. Jesus não é rei apenas de Israel, ele é o Salvador do mundo. E agora então, no verso 43, Jesus volta para Galileia, e então chegamos ao verso 45, ok? Encontre comigo em sua Bíblia, João 4:45. João 4, verso 45. Olha que interessante esse texto. João 4, verso 45. Diz assim a minha versão: quando chegou a Galileia, aconteceu o quê? De acordo com o texto? Quando Jesus chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por causa da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Ou seja, por ocasião de João 4:45, Jesus já havia se tornado alguém conhecido. Diriam os jovens que Jesus estava hypado. Todos falavam sobre esse homem, esse revolucionário, esse operador de grandes milagres. Essa notícia já havia se espalhado. E agora, Jesus volta para sua terra, para Galileia, quase como uma celebridade. E o texto nos diz que eles tinham visto tudo o que Jesus fez onde? Onde? Jerusalém. A pergunta é: o que Jesus fez em Jerusalém? Resposta:
João 2, verso 23, ok? Diz assim, João 2, 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram o quê? Os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Ou seja, os galileus recebem a Jesus muito bem, porque esses galileus tinham visto Jesus fazer o que em Jerusalém? Eles não estão celebrando a Jesus porque Jesus mandou derrubar o templo. Não é essa a conversa. Eles estão ali batendo palmas para Jesus porque eles viram Jesus fazendo o quê? O texto diz, verso 23, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando. Ou seja, esse mesmo Jesus que lá em Jerusalém manda derrubar o templo, também faz muitos sinais, muitos milagres, e muitas pessoas acreditam nele. E agora, Jesus volta para o norte e é muito bem recebido pelos galileus. Agora voltamos ao capítulo 4, verso 46. Jesus agora volta para Caná. Lembra de Caná, João 2? Ele volta para Caná. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E agora a coisa vai começar a complicar. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, do sul, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. O texto é sucinto, o texto fala de um oficial do rei, correto? Correto? Estamos aqui na mesma página, todo mundo aqui está on? Vamos lá então. Esse oficial era o oficial do rei. Que rei era esse? Um tal de Herodes Antipas, um judeu que era rei de Israel, mas que na verdade não passava de um fantoche de Roma, porque quem coordenava, quem comandava Israel com mão de ferro era quem? Roma. E as forças militares que estavam ocupando Israel eram forças romanas, ou seja, este oficial que estava ali servindo ao rei de Israel, entre aspas, na verdade, era alguém que estava servindo a Roma. E a Bíblia não nos dá a origem desse homem, mas há apenas duas possibilidades. Primeira, de que de fato esse homem era um soldado romano, servindo em território de Israel, como eu expliquei, nesse período Roma controlava Israel e os militares de Roma estavam por ali. Ou a segunda possibilidade, que seria para os judeus até mais terrível, digamos assim, de que esse oficial, a serviço do rei e a serviço de Roma, era um judeu atuando como soldado romano, o que tornaria esse homem ainda mais odiado pelos judeus. Deu para entender? Jesus é assim. Os discípulos tinham expectativas e Jesus vem quebrando uma por uma. Ele manda derrubar o templo, ele entra em Samaria, fala com a mulher samaritana, agora dá atenção para um oficial do rei, um traidor de Israel. E esse oficial diz a Jesus que seu filho estava à beira da morte. Os discípulos não esperavam estas atitudes de Jesus. Aí chegamos ao verso principal de hoje, que é o verso 48, e esse verso é muito estranho. Esse oficial chega a Jesus pedindo um milagre. Lembre-se, quem estava doente mesmo? Quem estava doente mesmo? O filho dele. Se existe algo importante para quem é pai e para quem é mãe, é o próprio filho, certo? Correto?
Olha que resposta Jesus dá depois de ouvir o pedido do oficial. João 4:48. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Há 2 semanas eu falava sobre um Jesus que é manso, um Jesus que recebe, um Jesus que abraça, mas o verso 48 está nos revelando um Jesus um tanto quanto irritado. E é muito fácil mal compreender o que está acontecendo no verso 48. Eu precisei ir aos comentários para a gente ter aqui agora a informação mais precisa possível. Porque é muito fácil compreendermos que esta fala de Jesus no verso 48 era destinada ao oficial do rei. Mas não era. Esta resposta dura de Jesus, ela foi dada em resposta aos galileus que no verso 45 receberam Jesus com aplausos. Porque esses galileus receberam Jesus com aplausos, porque tinham visto Jesus em Jerusalém fazer o quê? Sinais e milagres, e esses galileus estavam ali aplaudindo Jesus, porque na verdade o que eles queriam? Mais sinais e mais milagres. Aqui está o grande problema. Esses galileus acreditavam estar diante de um milagreiro. E isso deixou Jesus bem irritado. Por isso a resposta dele, direta, ríspida e aparentemente até impaciente: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O que eles queriam? Eles queriam o reino de Deus, eles queriam a salvação, eles queriam a transformação de suas vidas. O texto não dá margem para isso. O que eles queriam era mais milagres, mais curas, mais maravilhas. Em outras palavras, uma busca por êxtase. E em última instância, uma busca pelo benefício próprio. Mas o oficial romano, ele parece inabalável diante de toda essa situação constrangedora. Vamos ao verso agora 49. João 4:49. Diz assim a minha versão: o oficial disse ao rei: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. Não parece de novo aqui Jesus um tanto quanto impaciente? Era um oficial clamando por seu filho. Jesus diz: vai lá, pode ir, teu filho está vivo. Só que veja a fé do homem. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Verso 51. Estando ele ainda no caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 13h. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Atenção aqui. Assim creram ele e todos os da sua casa. Assim creram. Verso 54. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Sinal miraculoso. O que é um sinal? Você está andando pela rua e você tem pelas ruas os sinais de trânsito. Sinal é algo que está geralmente apontando em uma direção, certo ou errado?
Se você for a Boston, próximo do Fenway Park, há um sinal, uma placa, escrita assim, Portland, Oregon, 3.000 e tantas milhas. Lá é o começo da Rota 20, que termina em Portland. Aquela placa é um sinal. Sinal aponta. Sinal não é fim. Sinal é meio. E nós precisamos entender, que para Jesus, sinal não é fim, ele é meio. Vamos agora a João 20. Vamos ao finalzinho de João. João 20, verso 30. João 20, verso 30, para entendermos o porquê, o motivo, o porquê Jesus fez sinais, ok? João 20, versos 30 e 31. Diz assim a minha Bíblia. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Atenção aqui agora, João 20, 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Qual o objetivo então de termos no Evangelho os sinais de Cristo? É a promessa de que esses mesmos sinais se cumprirão em nossas vidas hoje? Não. O objetivo desses sinais que estão no Evangelho, de acordo com o próprio Evangelho, é para que nós creiamos em Cristo e tenhamos vida em seu nome. Ou seja, qual a razão do sinal? A razão do sinal é fazer com que as pessoas acreditem que Jesus é Filho de Deus, e foi exatamente o que aconteceu com aquela família do oficial do rei. O texto nos diz que, ao verem esse sinal, eles creram. A Carol cantou há pouco de o nosso Deus, que é o Deus do impossível. Pergunto, o nosso Deus pode fazer o impossível? Sim ou não? O nosso Deus, ele é todo poderoso? Sim ou não? O nosso Deus é um Deus de milagres? Sim ou não? Mas obviamente sim, nós cremos em tudo isso. Mas eu preciso pregar o todo da verdade para vocês. Nós precisamos entender que o Deus Todo-Poderoso, que opera sinais, maravilhas, milagres, o Deus que se revela em Jesus, ele não veio a este mundo, atenção aqui, ele não veio a este mundo para resolver nossos problemas pessoais, embora ele possa fazer isto. Dá para entender? Embora Deus possa operar milagres, ele não é milagreiro. Os samaritanos reconhecem, agora temos certeza, ele é o Salvador do mundo. É isso o que Jesus é. Jesus veio a esse mundo para resolver o maior de todos os nossos problemas. E isso chama-se a salvação do mundo. Por isso vem a pergunta: quais são as suas expectativas a respeito de Deus? E quais são as expectativas de Deus a seu respeito? Eu falava há pouco da religião que manipula. E em muitas circunstâncias, a religião coloca Deus em uma mesa de comércio. E nós queremos negociar com Deus. Nós damos querendo receber. Nós semeamos para colher ali na frente. Nós servimos, mas o que na verdade nós queremos é o benefício que esse Deus pode nos conceder. E essa visão de Deus, esta postura diante de Deus, está muito próxima da postura dos povos idólatras
ao redor de Israel. Um Deus que atenda a nossos interesses. Um Deus que proteja a nossa casa. Um Deus que nos proteja com nossos inimigos. Inclusive, esse Deus até destrói nossos inimigos. Nós passamos a agir de forma tribal. Nós temos um Deus que se torna um Deus tribal. Um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Nossa tribo é a melhor, nossa religião é a melhor. E qual a consequência disso? A consequência disso é divisão. Pessoas querendo ter mais o favor de Deus do que outras. Pessoas querendo ser filhos favoritos de Deus. Pessoas, no fundo, querendo merecer algo a mais de Deus. Se Ele é o Salvador do mundo, não nos interessa muito. O que nos interessa é que nós queremos que esse Deus resolva os nossos B.O.s. Nós tratamos a Deus como um ídolo. Por isso que Jesus, quando vem, não coube no templo de Jerusalém, mandou derrubar, nem nos sacrifícios feitos no templo, porque Jesus é o Salvador do mundo. Israel está olhando das portas do templo para dentro e Jesus está lá fora, lá em Samaria, salvando o mundo. E infelizmente o cristianismo construiu a imagem de um Deus que atinge nossas expectativas e resolve nossos problemas, mas o Jesus do Evangelho manda derrubar templo, passa por Samaria e cura o filho de um oficial romano. O Jesus da palavra é um Jesus que vai frustrar expectativas. O povo esperava um novo Davi, um novo Moisés, que viria para libertar Israel de Roma, de César. Aí vem Jesus e diz o quê? Dai a César o que é? De César, ou seja, a minha luta não é contra César. A minha luta é contra o diabo, a minha luta é contra o pecado, e a libertação que eu trago para vocês não é a libertação de Roma, é a libertação do pecado, porque Jesus é o Salvador do mundo. Israel havia se perdido em seu entendimento, porque lá no começo, Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Deus diz a Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, e Abraão, através de você, eu vou abençoar todas as outras nações do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Falamos outro dia sobre João 3. Versículo 17, Cristo disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta é a missão de Jesus. Não é nos dar o que nós queremos, não é nos dar mimos, milagres e bênçãos, ele pode dar, mas nós precisamos entender que a missão de Jesus é salvar o mundo. Parece fácil falar isso, mas não é. Porque muitas vezes nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, o Deus mago da lâmpada, o Deus que atende nossas expectativas. E sabe, esse Deus não existe. E aí, nós como cristãos, sabemos que Deus existe. Amém? Sabemos que Deus pode fazer tudo. Amém? Sabemos que Deus pode fazer milagres. Amém? Eu estou vendo um pouco amém. Amém? Amém. Só que aí vem a vida. A realidade dura das contingências da vida chegam até nós. E quando a vida bate à nossa porta, nós ficamos sem entender, nós brigamos com Deus,
nós temos crises de fé e muitas vezes estamos até hoje aqui agora, na igreja, buscando a Deus, mas lá no fundo continuamos frustrados com Deus. Nós não falamos para ninguém, mas nós pensamos, por que a minha mãe não foi curada e a mãe do outro foi curada? Por que aquela pessoa tem green card e eu não tenho? Por que aquela pessoa orou e o casamento dela foi curado e o meu continua esta bagunça? O que eu fiz de errado? Esta é a grande dificuldade quando nós olhamos honestamente para esse assunto. Como pastor, eu vou a funerais. Gosto? Não gosto, mas eu vou. Ninguém gosta? E em muitos funerais eu ouço frases do tipo, foi feito melhor. Tentando acalmar as pessoas, dizem assim, foi feita a vontade de Deus. Deus tinha um propósito. Alguns cristãos mais místicos dizem assim, quando chega a hora não tem para onde correr. Aí você olha para você, aí você olha para as coisas erradas na sua vida, e as coisas que estão dando errado na sua vida, e você sabe que Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de bênção. Aí você olha para você e percebe o quê? A bênção não está vindo, aí você começa a se culpar. Será que não foi aquele dízimo que eu não devolvi? Aquele sábado que eu fiquei debaixo do cobertor? Aquela coisa que eu disse para os meus filhos? Isso para não falar de cristão que ainda acredita em maldição hereditária. Tem gente que crê nisso, que está pagando o pecado do vô que batia na avó lá atrás. Só que aí há um outro caminho, um caminho que propõe o seguinte, a culpa não nos consumiu, estamos aqui diante de Deus, e então falamos assim, Deus tem um propósito. Amém por isso? Abrimos Paulo falando que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E aí falamos, Deus tem um propósito. Eu pergunto, Deus tem um propósito? Sim ou não? Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida? Sim ou não? Sim. Mas ouça aqui. Deus não vai nos dar uma doença e Deus não vai matar um ente querido para realizar o propósito dele em nós. Foi claro? Esse ano completa 10 anos que minha mãe faleceu. Minha mãe tinha 58 anos. Perdão. Teve um câncer de estômago que se espalhou para outros órgãos. Nós oramos 2 anos. Sofremos 2 anos. E a minha mãe, ela sabia que ia morrer. Centenas de pessoas orando. Uma das poucas mães que era mãe de 2 pastores. Mas o câncer venceu. Deus não curou a minha mãe. Propósito. O Deus que tudo pode, quando foi tratar da minha mãe, preferiu não poder.
É muito fácil nos enganarmos e convivermos com esse Deus que faz milagres. E como conviver com o Deus que também não faz milagres? Como continuar crendo quando Deus não faz milagres, quando o câncer vence? Minha mãe poderia estar pregando o mundo afora, dando um poderoso testemunho de cura, mas a cura não veio. O que veio foi a morte. 58 anos de vida. Propósito? Você vem me dizer que propósito? Deixa eu dizer uma coisa aqui. A morte de Jesus no Calvário foi suficiente para Deus realizar todos os seus propósitos no mundo. A única pessoa que precisou morrer para que Deus cumprisse qualquer propósito na sua e na minha vida chama-se Jesus de Nazaré. Portanto, fundamentar a fé em Deus na expectativa do milagre é fundamentar a fé no chão errado. Paulo dirá que o amor de Cristo nos constrange. Não é seu poder, não são seus milagres, é o seu amor. E Jesus disse que as pessoas ao nosso redor saberiam que de fato somos discípulos de Cristo quando em nosso meio houverem muitos milagres. É isso que ele disse? O que ele disse? Se vocês amarem uns aos outros. E aqui está um milagre. Quando nos sentamos à mesa com os samaritanos, quando nos reconciliamos com os irreconciliáveis, aqui está o verdadeiro milagre. E aqui estaremos então devidamente representando a Deus em nosso meio para amar assim só quem é de Jesus. Nós precisamos de honestidade ao lermos o Evangelho. Jesus nunca prometeu que não haverá temporal. Jesus nunca prometeu que não haverá câncer. O que Jesus prometeu é que mesmo no temporal, Ele estará no barco com a gente. E sabe, nessa vida de pecado, nesse mundo de pecado, existem pessoas que encaram sofrimentos que não acabam mais. Gente que teve em sua vida castelos ruídos que nunca mais são erguidos. A nossa fé permanece. Deus pode tudo, Ele é Deus, Ele é tudo poderoso, nós clamamos por milagre, nós queremos e cremos no milagre. Mas nós precisamos saber que às vezes o milagre não vem. Às vezes nossas expectativas não são atendidas. E quando nós lemos Mateus 7,7, pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, não é sobre bênçãos e milagres, é sobre salvação. Aqui está o maior milagre de todos. O que Ele quer fazer agora na sua e na minha vida, nos salvar. Amém? Eu vou cantar uma música que traduz exatamente o que eu tentei falar a vocês nesta manhã. Eu espero que essa música fale ao seu coração nesta manhã. Só um segundo, Juan.
Eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso crer, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não... Cante comigo. E o faraó... Eu não vi o mar se abrir, cante. Eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas ser impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem ver. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra ali, sei que amanhã vou acordar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. Se a doença não curar, se o emprego não vingar, se o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Não é fácil seguir a Deus entendendo quem Ele é.
entendendo que mesmo Ele sendo um Deus de amor, um Deus de vida, um Deus de milagres, às vezes o gigante pode não cair, às vezes a fornalha pode me queimar. E aí? Como ficamos? Como lermos o Salmo que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz-me andar por pastos verdejantes. E é verdade, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Mas esse nada me faltará, em outras palavras, é Deus te dizendo: filho, tudo que for preciso nesse universo para fazer, para salvar a você, eu vou te salvar. Amém. Filho, você ainda vive no mundo de pecado. Acontecem problemas, acontecem tragédias, acontece a morte. Mas filho, está acabando. Já já eu farei novo céu, nova terra. Até lá, filho, tem algo que eu quero te dizer. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O ano apenas começou. Foram apenas 10 dias. Nós sabemos como será esse ano? Não sabemos. De uma coisa nós sabemos. O quê? Jesus estará conosco todos os dias deste ano. Cada dia, cada momento. A sua presença estará sempre ao nosso lado. E eu gostaria de convidar a você, nesse final de programa, não sabendo o que te espera o dia de amanhã, não sabendo como serão as contingências desta vida, não sabendo se Deus dará ou não a você o milagre que Ele quer, ou que você quer, perdão. Mas ainda assim você decide, como diz a música, confiar. Se essa é a sua decisão agora, coloque-se em pé, para que possamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, não é fácil quando nós retiramos as cortinas das ilusões e olhamos para a realidade desta vida. E a vida é feita de choro, sofrimento, dor, porque vivemos esta vida no mundo de pecado. Mas o Senhor tem um plano, e o seu plano, ele começa e termina na cruz de Cristo. Agora, através da cruz de Cristo, nós temos a salvação do mundo, porque Jesus é o Salvador do mundo. É verdade, Pai, nós cremos, porque essa é a tua promessa, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode o impossível, o Senhor pode fazer milagres, mas também é verdade que nem sempre o milagre vem. Nem sempre o nosso clamor é atendido, que possamos manter a nossa fé em Ti, mesmo quando o milagre não vem. Mesmo quando a dor é uma realidade. Que a nossa fé possa ser real, possa estar acima de qualquer contingência desta vida. Começamos, Pai, há 10 dias um novo ano. Não sabemos como será esse ano, mas o que nós queremos de verdade, Pai, nesse ano é uma só coisa. Nós queremos Jesus. Amém. Nós queremos viver a cada dia com Jesus. Nós queremos espalhar para as pessoas Jesus. E nós queremos que as pessoas vejam em nossas vidas Jesus. Que Jesus seja o grande centro da nossa existência nos próximos 355 dias deste ano. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.